Oi, Edinalva está aqui para mais um vídeo sobre as minhas redações. E eu vou mostrar para vocês as primeiras que eu fiz para a prova total, que foi meu curso do ano de 2024, né, do meu último ano de Enem. E foi isso. A primeira foi sobre caminhos para incentivar a inclusão digital no Brasil. Eu acho que vai ser um tema sobre tecnologia. Vamos lá. Se tem o mesmo tipo de abordagem, mas eu vou logo apresentar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu ainda não passei a limpo. E eu vou mostrar aqui para vocês, que eu mandei no grupo da minha mentoria, tá? Duas estruturas de tecnologia. A revolução digital iniciada, eu não vou colocar aqui para vocês não, porque eu mandei pra minha mentoria e vou soltar aqui público. A revolução digital, iniciada no século passado, deu lugar a uma das maiores evoluções tecnológicas da história, a inteligência artificial, criada para otimizar a vida da população. Entretanto, o problema do tema impede que a população brasileira usufrua do benefício desenvolvido na alusão histórica virtual. Com efeito, antes combateu a um bem como a dois. E a outra estrutura é de Elon Musk. Em 2015, Elon Musk, bilionário africano entusiasta da tecnologia, desenvolveu uma escola cujo ensino seria pautado no digital. A Ad Astra Musk entende que a quarta revolução industrial exige a atualização de toda a sociedade. Entretanto, o problema do tema impede que a população brasileira usufrua do benefício mencionado por Musk. Com efeito, antes combateu a um bem como a dois. Então, eu deveria ter substituído aqui, né, pra poder falar sobre inclusão digital. Mas foi ano passado, final do ano passado. Como essa aqui foi a primeira redação, que foi 13 de maio de 2024, aí eu fui só pro segundo semestre articular essas duas estruturas. Então, vamos lá. Onde foi que eu parei? Tá, o D1. Então, o argumento 1 é a invisibilidade digital e o argumento 2 é a omissão estatal. Diante desse cenário, Pierre Levy, sei lá, não sei como é que pronuncia. Não sei como pronuncia. Expoente filósofo francês afirma que toda nova tecnologia cria seus excluídos, defendendo a tese de que o avanço da digitalização e a igualdade social são inversamente proporcionais. Nesse viés, é notório que o acesso à tecnologia que deveria ser estendido a todos representa o privilégio de poucos, como mencionado por Levy. Haja vista a falta de rede Wi-Fi nas escolas e em lugares públicos que necessitam da internet. Dessa forma, enquanto impasse evidenciado se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com uma das maiores síndromes do século XXI, a exclusão digital. Ademais, Jean-Paul Sartre, o fundamento argumentativo a logística é visível que a administração pública se mostra conivente com o problema criticado na medida em que, embora tenha consciência da falta de inclusão no âmbito tecnológico, não a combate como pontuado por Sartre, visto que há insuficiência não só de infraestrutura virtual, como também de debates acerca de estratégias que minimizariam a ocorrência dessa problemática. A estudo da reflexão crítica é a mesma de sempre. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pela promoção de projetos digitais e meu detalhamento, desconstruir a invisibilidade cibernética ação por meio de políticas públicas capazes de democratizar o acesso à tecnologia. Meio, essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado, seja na forma de uma sociedade mais justa, seja na formação de uma comunidade mais igualitária. Finalidade. Assim, a noção verde amarela poderá vivenciar o direito assegurado pela ONU. Achei que poderia ficar melhor. Hoje, eu faria uma redação melhor do que essa aqui, né? Começando pela abordagem. Porém, é o que temos, né, meus amigos? Eu tirei 920 nessa redação que eu fiz ali. Aí eu fui melhorando, né? Obviamente, até chegar no Enem 2024, que foi um sucesso. Vamos lá. Essa aqui foi a segunda, 21 de maio. Foi 3, aqui foi uma semana depois. De 1960. E diz o seguinte: caminhos para a valorização da diversidade da cultura alimentar. Em 1948, a Organização das Nações Unidas... Aí foi mesmo um repertório, né? Entretanto, a desvalorização da cultura alimentar brasileira impede que a sociedade usufrua do benefício assegurado pela ONU. Aí o argumento 1 foi desinformação nutricional. E o argumento 2 foi desconsideração das realidades regionais. Aí o D1 ficou da seguinte forma. Diante desse cenário, a CFN, Conselho Federal de Nutricionistas, emitiu uma nota pública acerca dos cuidados a serem tomados pela sociedade na busca de informações relacionadas à saúde, a fim de mitigar as manifestações sensacionalistas e sem nenhum fundamento científico sobre o tema. Fundamentação. Sob essa perspectiva, é incoerente que a problemática criticada seja realidade no Brasil, uma vez que os consumidores estão ou deveriam estar cada vez mais atentos às inovações qualitativas, como declarado pela CFN. Raciocínio lógico, mais a omissão do repertório, deixando-o produtivo. Todavia, o modismo alimentar de certos alimentos como low carb, low fat, vegan, plant-based e de suplementos alimentares induz a população a acreditar no poder milagroso desses produtos, já que garantem curar doenças, transmitir benefícios especiais e oferecer rápida perda de peso. Exemplificação. Dessa forma, enquanto esse impasse se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com uma das maiores síndromes do século XXI. 2 pontos, a desvalorização da diversidade da cultura alimentar. Lembrando que bem aqui no raciocínio lógico eu coloquei assim, ou deveriam estar entre travessões, que é uma das estratégias para gabaritar a competência, então vocês precisam colocar travessão na redação de vocês no Enem. E tem uma videoaula aqui no meu YouTube que eu explico exatamente quais são os fragmentos que tem vírgula, que podem ser substituídos pelo travessão. Nem em todos os casos a gente pode fazer essa substituição, tá? Então não adianta substituir a vírgula pelo travessão em ocasiões que não são adequadas para fazer essa troca, entendeu? Então assista essa videoaula aqui no meu canal, tá na playlist de redação. Só procurar playlist de redação que vocês vão encontrar. Outra estratégia para gabaritar a competência 1 é o uso dos 2 pontos. Lembrando que não adianta não errar gramática, tem que aplicar essas estratégias para conseguir gabaritar a competência 1. Então coloque os 2 pontos, tá? Também tem uma videoaula aqui no meu canal, lá na playlist de redação, sobre o uso dessa pontuação.
D2. Ademais, o artigo Por que fortalecer a produção de alimentos também nas cidades, do Nexo Jornal, ilustra a formação de uma agricultura local que produz alimentos em territórios urbanos. Fundamentação. No entanto, a perpetuação de hábitos alimentares padronizados mostra que os brasileiros ainda não experimentaram da valorização das riquezas tradicionais regionais, como defendido pelo artigo, visto que aí até pelo artigo é o raciocínio lógico, agora a exemplificação. Visto que há manutenção de influências empresariais como iFood, empresa brasileira atuante nesse ramo, que motiva os consumidores a aderir a alimentos comuns e saborosos, a exemplo das pizzas e dos hambúrgueres, grandes destaques na refeição nacional. Reflexão crítica agora. Desse modo, não é razoável que esse problema permaneça em um futuro desenvolvido. Aí eu modifiquei um pouco da minha reflexão crítica aqui nesse caso. E finalmente a conclusão, né? É urgente, portanto, que o Ministério da Saúde é responsável pelo bem-estar coletivo. Então, agente, detalhamento, agora ação, desconstrua a desinformação nutricional do argumento 1. Então, a ação tem que sempre ser desconstruir o argumento 1, por meio de campanhas capazes de conscientizar a população acerca desse revés. Eu queria colocar os exemplos dos desenvolvimentos, porém, eu só tinha 4 linhas para conclusão, porque eu tinha argumentado muito nos desenvolvimentos. Então, não tinha como eu colocar os mesmos exemplos, porque senão fica muito longo, então eu tive que reduzir. A fim de valorizar a cultura alimentar regional. Assim, a finalidade é a fim de valorizar a cultura alimentar regional, que é o argumento 2. Assim, a nação verde amarela poderá vencer o direito assegurado pela ONU. Muito bem, então, foi bem reduzida a conclusão, mas ainda se eu tirei 200 pontos da competência 5, porque de fato, não precisa ser uma proposta de revisão enorme, tá? Ela tem que ser completa. Desde que ela seja completa, com todos os elementos válidos, ou seja, citando o argumento 1 na ação, o argumento 2 na finalidade, o meio evidente, né, plausível, concreto, um detalhamento pertinente, um agente ali promissor, tá tudo certo. Agora a gente vai pra última redação, que são as 3 primeiras que eu vou apresentar aqui pra vocês, né? Que é sobre obsolescência programada. Vamos lá. Bom, essa redação eu fiz dia 15 de julho de 2024, 2 meses depois que eu entrei na prova total, e eu vou apresentar pra vocês. O tema, diretamente, literalmente, é Desafios apresentados pela obsolescência programada na sociedade do consumo. E quem nunca ouviu falar sobre esse tema, eu peço que preste atenção, porque, assim, pode ser um assunto pautado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ou esse ano, nos próximos anos, afinal, é algo que está sendo cada vez mais pertinente na nossa sociedade, e muitas pessoas não falam sobre isso, apenas se deixam levar por essa problemática. Então, vem comigo. Bom, eu comecei a minha redação com o mesmo repertório de sempre sobre a ONU, então eu não vou ler aqui pra vocês, porque já vai estar aqui no lado, né, pra gente não perder muito tempo. Mas a minha tese ficou da seguinte forma. Entretanto, a obsolescência programada, que além de ser a expressão-chave do tema, é o problema retratado, né, impede que a sociedade do consumo usufrua do benefício assegurado pela ONU, que é o direito à informação clara e objetiva. Todo tema, não se esqueçam, né, defende o direito constitucional, e nesse caso é o direito à informação clara e objetiva, devido à obsolescência programada, que muitas pessoas se deixam levar por isso, sem nem saber o que significa e os malefícios que vão vir à tona. Com efeito, há de se combater os entraves da inovação tecnológica, argumento 1, bem como a redução deliberada do tempo de vida útil dos produtos, argumento 2. Diante desse cenário, deixa eu só explicar pra vocês basicamente o que significa obsolescência programada, pra não ser algo totalmente confuso pra vocês aqui, né, que eu pedi pra vocês prestarem atenção e na hora não dar o conceito. Bom, vocês vão pesquisar depois pra entender mais sobre esse assunto, mas basicamente significa o fato de que, principalmente a Apple, tá? Vou dar o exemplo, de criar produtos que tenham pouca vida útil. Ou seja, assim o consumidor ele vai estar dependente desse produto e sempre quando for desatualizar ele vai querer comprar outro. E aí vai gerar essa dependência de consumir, né, o mesmo produto da mesma marca todo o tempo, porque essa vida útil vai ser reduzida a cada produto que vier. Por exemplo, os iPhones, né, cada vez estão sendo desatualizados a fim de que o consumidor adquira, né, os lançamentos, né, as novas atualizações, os novos celulares atualizados. Que no caso agora é o iPhone 17. Então iPhone 11, 12, 13, por aí, estão sendo desatualizados para que o consumidor possa adquirir o lançamento mais recente, que no caso é o iPhone 17. É uma estratégia de marketing, sempre vai envolver o marketing, né? É uma estratégia da inovação tecnológica, do mundo capitalista. Então a gente tem que se adequar, porém, também tem que ser consciente quanto à questão do consumismo. Então é isso que eu vim apresentar aqui pra vocês em forma de redação. O D1 ficou da seguinte forma. Diante desse cenário, George Orwell, não sei falar muito sobre o nome dele, né, mas é basicamente isso. Expoente escritor britânico, desenvolveu o conceito de que a mídia pode influenciar a forma como a massa percebe as marcas, uma vez que a população mantém as práticas do consumismo, tornando-se cada vez mais antenada nos aspectos criativos destas. Essa aqui foi a minha fundamentação. Agora, aprofundamento argumentativo, iniciando o raciocínio lógico, posteriormente exemplificação. Sob esse viés, é notório que cidadãos brasileiros são intuitivamente movidos pela necessidade de consumir por status e pela sensação de vantagem frente a outras pessoas, por meio da publicidade, validando pontos satisfatórios para a indústria, que está disposta a produzir mercadorias mais modernas e com índice tecnológico acentuado. Exemplificação. Haja vista o lançamento do iPad 4, poucos meses depois do iPad 3 entrar em circulação, o que resultou na denúncia feita pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática contra a Apple, empresa desse aparelho eletrônico. Aí minha reflexão crítica foi: dessa forma, enquanto esse impasse se mantiver, o direito à informação clara será exceção. Eu basicamente gostei muito do meu parágrafo, porque eu trouxe o exemplo do iPad 4, né? Já não tinha, nessa época aqui, não tinha lançamento do iPhone 17 pra citar como exemplo, mas se fosse hoje eu citaria, né? Enfim, existem outros exemplos, além de iPhone e iPad, que a gente percebe por aí pela sociedade consumista, pelo capitalismo. Mas eu gostei muito do meu, inclusive foi bem grande, né? E aí reduziu mais a conclusão, mas eu adorei. Só pra vocês terem uma ideia, o meu D1 teve 12 linhas, né?
contemplou 12 linhas. E o D2 foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. A conclusão, 4. E a introdução, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Eu comumente faço o D1 maior do que o D2, até porque na maioria das vezes eu sinto a omissão estatal, então eu já tô mais acostumada a falar sobre um outro assunto, já que a omissão estatal é uma coisa muito vasta e muitas pessoas falam sobre, eu não gosto muito de me aprofundar, eu gosto mais de me aprofundar em um argumento que muitos candidatos não vão trazer, né, talvez, pra trazer mais essa questão da argumentação consistente dentro do tema, que gostava, no caso, que já é passado, né, questão do Enem. Mas o certo é você equilibrar, né? Não ser uma diferença muito acentuada entre o D1 e o D2. Tem que ser equilibrado, o número de linhas tem que ser parecido, quase igual. E conclusão e introdução tem que ser até 6 linhas, tá? Então não esqueçam disso. D2. Ademais, lembrando que o argumento 2 é redução deliberada do tempo de vida útil dos produtos. O documentário Comprar, Descartar, Comprar, Consumismo e Manipulação, do roteirista Cosima Donertise, não sei se é assim que fala, retrata a prática comercial da redução deliberada da vida útil de um produto com o intuito de alavancar seu consumo. Fundamentação. À vista disso, a problemática supracitada é romantizada pelo corpo social, sinônimo de sociedade, né? Uma vez que, na década de 1920, grandes fabricantes concordaram em limitar o tempo de duração das lâmpadas incandescentes para cerca de 1000 horas, embora tecnologicamente pudessem prolongar-se muito mais, como criticado pela obra cinematográfica. Aí aqui foi aprofundamento argumentativo, juntando raciocínio lógico com a exemplificação. Então percebo que eu trouxe um fato mais histórico, tá? Já que no D1 eu trouxe uma realidade, um fato atual. Eu quis trazer algo mais retrógrado pra que a gente possa entender, né? Pra que o corretor pudesse entender que não é um problema atual, né? Não é um problema que surgiu agora. A obsolescência programada vem de muitos anos, desde a década de 1920, né? Por exemplo, até antes. É porque eu não tenho essa informação pra dar pra vocês, não pesquisei muito sobre. Mas eu tentei entender sobre o avanço dessa problemática na sociedade. E de fato, hoje tá cada vez pior, né? Obviamente, vai ficar piorando. Com certeza. A tecnologia tá cada vez mais avançando, então o povo quer consumir também por status, por publicidade, tem muitos influenciadores digitais, e aí tem muito marketing. Enfim, tem muita essa jogada aí. Mas não é um problema, por isso que pode ser tema de Enem, porque o Enem, ele não pega um problema totalmente atual, que surgiu agora, entendeu? Não, é um problema que já tem de muitas décadas, mas que está sendo acentuado cada vez mais, né? Então a obsolescência programada, sim, pode não ser desse ano, mas nos próximos, provavelmente, pode vir a ser um assunto pautado pelo Enem. E aí, a minha reflexão crítica fica assim: desse modo, não é razoável que esse revés permaneça em um país que a gente tornasse nação desenvolvida, que eu sempre coloco, né? Aí a conclusão foi: é urgente, portanto, que o Ministério da Justiça, responsável pela política de segurança do país, desconstrua as entraves da inovação, meu argumento 1, por meio de fiscalizações das mercadorias compradas pela população, reduzir o meio, tá? Os exemplos, a fim de aumentar a durabilidade dos produtos, finalidade, que é o argumento 2. Assim, a nação verde amarela poderá vivenciar o direito garantido pela ONU, que aí eu retomei lá o repertório inicial, tá? Eu retomei a ONU, que eu citei como abordagem na tese, e no final feliz, que é a última frase da conclusão. Bom, gente, eu amei essas 3 redações. Afinal, eu fiz ano passado. Eu já tinha tido um ótimo estudo, né? Uma educação qualificada e aprofundada com o Profinho sobre redação. Na verdade, eu aprendi foi com ele. Na prova total, eu tava ali só treinando, né? Mas eu já tinha a ideia do que colocar, de como fazer. Aprendi mais coisas. Aprendi coisas que eu não sabia, principalmente sobre argumentação, com a técnica do porquê, né? A teoria do porquê. Dos 2 porquês. Pois é. Acho que é 2 porquês. E foi muito bom. Foi o professor Lauro, né? Que trabalhava na prova total, que nos ajudou a alavancar, me ajudou a alavancar na escrita, na produção textual e na língua portuguesa, na questão da gramática. Vírgula, eu pude aprender com a prova total, tá? O uso da frase também, o mini curso, eu esqueci o nome da professora, mas ela é muito boa. E eu amei, tem entrado no curso, eu super recomendo que vocês façam ou o curso de Profinho, que é voltado pra redação e pra língua portuguesa, né, pra linguagens, ou a prova total, que é completo, né? Além de redação, tem todas as matérias. E, gente, juro, eles não falham em nenhum componente. Todos os componentes são professores maravilhosos. Professores que me ajudaram muito no meu desenvolvimento e na aplicação de todo esse conhecimento, todo esse aprendizado no Enem, certo? Eu super recomendo esses 2 cursos. Sei que hoje a gente tem que confiar nas fontes para que possamos não jogar dinheiro fora. E, de fato, de maneira nenhuma eu joguei dinheiro fora. Foi muito importante para a minha jornada e para a minha trajetória como vestibulanda. E hoje eu tô aqui recomendando para vocês. Você que é vestibulando, né, continua nessa jornada. Bom, eu quero agradecer aqui. Essa foi a última videoaula agora, tá? Assim, antes do Enem de 2025, sobre as minhas redações, que eu apresentei algumas redações pra vocês. Eu tenho outras redações. Porém, se eu for apresentar tudo, né, vai ficar uma playlist completa. O que eu pretendo fazer é apresentar essas outras redações ao longo do ano que vem, para a preparação do Enem 2026. Eu quero gravar antes de entrar na faculdade, programar, para que vocês possam ter acesso ao ano que vem, que vai ser mais recente para quem for fazer ano que vem. Essas videoaulas que eu fiz, né, de revisão para vocês por meio das minhas redações, foi
vai ser com certeza um suporte muito necessário para o Enem 2025, que já tá batendo na porta agora nesse domingo. Então eu desejo uma ótima prova para todos vocês. E eu estou aqui na torcida, principalmente para os meus mentorados, para as pessoas que me pediram esse auxílio. E no que eu pude ajudar, eu consegui, graças a Deus. Então eu desejo só sucesso e que vocês tenham uma jornada promissora, muito produtiva e gratificante nos próximos meses, né? Em janeiro aí, eu tenho certeza que vocês vão receber, dia 16, um resultado magnífico, um resultado que vocês sempre sonharam, que é a aprovação, independente da área que você for escolher. Então eu desejo todo o sucesso para cada um de vocês que me acompanha aqui no YouTube, que não me conhece, quem me conhece. Eu acredito que essa vibração positiva, ela tem que ser em comunidade, ela tem que ser cada vez mais expandida. E eu tô aqui de todo o coração, abrindo ele pra vocês e desejando toda alegria, toda felicidade e toda prosperidade do mundo pra cada um. Um beijo, comenta aqui as dúvidas de vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, ativar o sininho e se inscrever no meu canal, porque não se esqueçam que eu não vou parar de postar redação, porque o Enem 2025 já tá chegando, tá? No próximo ano a gente vai ter vários conteúdos de redação, assim como de outros componentes. Agora eu pretendo focar em química e física, né? Uma playlist montada assim, já montando. Depois eu vou voltar pra matemática, depois eu vou voltar pra biologia. Enfim, eu vou... Na verdade, não vai ser tipo só química ou só física, eu vou ficar aí alternando pra que não seja enjoativo. Além de inglês e espanhol aqui no canal, né? Food Factors Essencial, que é um projeto sobre o meu curso técnico, porque eu sou técnica em alimentos formada. Então eu quero compartilhar esses conhecimentos com vocês. Tudo que eu puder trazer pra cá, eu vou trazer. E é isso. Fiquem com Deus. Uma ótima prova nesse domingo. E confiem no potencial. Não se esqueçam que vocês precisam descansar dias antes, tá? Por isso que eu tô postando esse vídeo agora na quarta-feira, pra que quinta, sexta e sábado vocês possam descansar pra arrasar da melhor forma no domingo. Beijo e até a próxima. Lembrando que semana que vem, Ciências da Natureza e Matemática, já tem uma videoaula programada, que é sobre tudo acerca da tabela periódica. E vou ajudar muito vocês, porque cai demais no Enem, tá? Na parte de Química de Ciências da Natureza. Beijo e até lá.